É muito bom estar aqui de novo, voltando nessa casa bonita, essa casa do Senhor, vendo esse povo que vai morar no céu e agradecendo desde já o convite, porque isso é muito valioso. Pregar a palavra do Senhor é uma coisa grandiosa. É um dos modos da gente tentar se mostrar grato pelo que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Chegando numa campanha de resposta, onde o tema é Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e te responder-te-ei, te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E você veio aqui para receber uma resposta do Senhor. Você veio aqui para receber uma resposta, seja um sim ou seja um não. E o que eu acho mais interessante na resposta do Senhor é que Ele, mesmo não tendo uma certa obrigação de responder, de explicar o porquê da resposta dele, Ele ainda assim vela pela sua palavra, aonde diz em Amós 3:7 que nada acontece sem antes Deus revelar aos seus servos profetas. E creia que Deus vai te dar o sim ou o não, mas Ele ainda vai te explicar porquê e vai direcionar o seu caminho. Só quem crê que vai ser respondido por Deus já começa a glorificar o Senhor. Eu queria falar para aquela irmãzinha de vestido assim colorido que está grávida. Eu estava até aqui em cima, não sei se a irmã se ligou no momento que eu fui até você. Deus já estava começando a trabalhar em você, no seu corpo. Eu pedi a diaconisa para botar a mão na sua barriga, porque o inimigo estava tentando tramar contra o seu filho. Meu Deus. Ele queria arruinar esse parto. Mas Deus manda dizer que Ele ajeitou tudinho. Enquanto a irmã estava ali no mistério, com Deus já se movimentando, eu via Deus mexendo no bebê. E pode ter certeza que tu terá um parto muito tranquilo. E cuide do seu filho, porque tu verá o cuidado que Deus tem com ele. Porque desde aí da onde ele está, no seu ventre, Deus já separou ele para a obra. Chegamos num momento de uma resposta, num momento de exclamar pela resposta. E eu quero falar hoje, eu quero pregar em cima de um homem que dificilmente ele veria Deus se manifestar diante dele para responder um algo a ele. Eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Você já vai entender o porquê dificilmente. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 10. Pedir ao nosso amado irmão, já deixa aquele fundo musical no ponto. Você que achou, deu glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga: me espera. Vire para o irmão que está do seu lado, aperte a mão dele e fale assim: prazer. Meu nome é Obed-Edom. Você talvez pense: nossa, que nome feio. Ainda mais quando você tem um nome igual do nosso irmão ali, Luiz, né? Nome tão bonito, Luiz. Mas você vai entender porque eu quero que você se imagine como Obed-Edom hoje. Você já vai entender, amém? Vamos ler a palavra a partir do versículo 10. Diz assim: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Fale: a casa de Obed-Edom. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses.
E o Senhor o abençoou em toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Repita: casa de Obed-edom. Casa de Obed-edom. E tudo o quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Somente até aqui. Podeis assentar. Deixa eu me contar um pouquinho da história. Quando a arca do Senhor, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e foi rolando o culto, e a nossa irmã Priscila falou sobre casa, louvou sobre casa. E depois veio o nosso irmão Otávio, e ele vai e louva sobre a arca do Senhor, a arca da aliança. E Deus é muito bom, porque Deus vai confirmando. Eu gosto de sair de casa com Deus já com a pregação confirmada. E chega aqui, Deus ainda reconfirma. E sabe o que eu aprendo para mim e para a sua vida? Quando Deus te fala algo, Ele ainda fala e Ele ainda confirma. Sabe o que quer dizer isso? Deus vai te dar a resposta e ainda vai confirmar na terra, na sua vida. Quando a arca do Senhor foi tirada do povo, libera o fundo, por favor. Quando a arca do Senhor foi levada e foi tirada do povo de Israel, arca essa que representava a presença do Senhor. Ela não era a presença do Senhor, mas ela representava, pois era ali que Deus descia e se assentava sobre aquela arca. Você já ouviu falar sobre isso com certeza. Quando a arca foi tirada, e se passou o tempo, Davi conseguiu trazer de volta a arca do Senhor. E ele, quando estava indo levando para a cidade de Davi, cheio de boa intenção, de coração aberto, ele pega a arca, ele coloca em cima de um carro de bois. Vamos trazer um pouco mais para o nosso conhecimento. Eu comecei, ele botou numa carroça. Ele colocou a arca do Senhor ali. E diz a minha e a sua Bíblia que enquanto ele vinha trazendo a arca do Senhor, eles vinham em adoração ao Senhor. Davi estava feliz porque ele estava trazendo aquilo que representava a presença do Senhor para o meio do povo. Davi estava ganhando guerras, o reino estava crescendo, o reino estava ficando mais próspero, mas ele viu que faltava algo no meio do povo, que era a presença do Senhor. E ele, trazendo a presença do Senhor, ele ali, cheio de boa intenção, mas no caminho, a carroça passa ali talvez numa pedra, e a arca tomba um pouco. Usar outro cheio de boa intenção, vai, corre e segura a arca, e ele é fulminado por Deus, porque não era permitido que qualquer pessoa tocasse na arca. Quem só poderia tocar na arca tinha que ser levita, ou seja, da tribo de Levi. Isso é muito interessante. A gente estava debatendo com uma irmã em Cristo, e ela falando que todo cantor na casa do Senhor é levita. Eu falei assim: bem, irmã, para ser levita tem que ser israelita e da tribo de Levi. E nem todo levita era músico, alguns eram músicos. Então, automaticamente, você é músico da casa do Senhor, música da casa do Senhor. Mas também não é nenhum pecado falar que é levita.
tocar na arca do Senhor tinha que ser levita. E Uzá foi fulminado. Davi se entristece. Davi se ira porque quem mandou fazer tudo aquilo foi ele. E Uzá morreu, porque transgrediu uma ordem de Deus. E Davi pensa assim: bem, a gente ainda não pode levar a arca, porque a gente está fazendo algo errado. Se Deus nos puniu, alguma coisa está errada. E talvez alguém perguntou para ele: mas ei, vamos fazer o quê? Vamos largar a arca aqui? Não. Vamos deixá-la em algum lugar. E aprove Deus, que creio eu que eles estavam perto da casa de Obed-edom. Talvez eles olharam e falaram: a casa de Obed-edom é por aqui, não é? Sim, um pouquinho mais à frente. A gente desce essa rua, dobra à direita e rapidinho a gente está na casa de Obed-edom. Agora eu quero falar um pouquinho sobre Obed-edom. Imagine Obed-edom dentro da sua casa. Obed-edom, a Bíblia nos deixa aqui um parâmetro para que a gente possa analisar que Obed-edom não tinha uma situação financeira boa. Imagine Obed-edom orando: Senhor, está difícil, a comida está escassa, a mulher está reclamando, Senhor, meus filhos querem um danoninho, Senhor. Eu queria tanto, estou contemporaneizando, tá, gente? Eu queria tanto levar eles no Maracanã para conhecer o Maracanã novo, mas eu não tenho dinheiro, Senhor. Está difícil, Deus. Você sabe por que a situação de Obed-edom era difícil, financeiramente falando? Sim ou não? Sim ou não? Você sabe? Não. Obed-edom era levita. A partir de Crônicas 13, você vai ler os outros capítulos de 1 Crônicas, do 13 em diante, você vai ver que Obed-edom era levita. O levita, ele não tinha herança, ele não tinha terra, e naquela época tudo era terra. Obed-edom, lembra lá da divisão das terras, as tribos divididas, e Josué falando: olha, tribo de Rúben, você vai ficar com aquele pedaço. Tribo de Judá, você vai ficar com aquele pedação lá. Benjamim, você vai ficar com esse pedaço. Isacar, você vai ficar com esse pedaço. Por aí vai. 11 tribos, falta Levi. Aí veio o pessoal de Levi: tem gente, Josué, olha, Deus mandou dizer que a minha graça te basta. Vocês vão ter herança. Aquela tribo não tinha terra, automaticamente não tinha dinheiro. Por outro lado, eles ganharam a bênção de ser os únicos que podiam ministrar diante da presença do Senhor. Abaixa. Eram os únicos que poderiam ministrar na presença do Senhor, mas eles viviam de doações. Imagine Obed-edom naquele dia, sem saber se ele e a sua família iriam comer um frango assado, ou aquela sopa que mais parece uma água suja. Imagine se eles pensando: será que a gente vai beber água? Ou vai ter um Guaravita?
uma coca? Será que hoje tudo que vão doar para a gente são biscoitinhos com manteiga? Obed-edom estava ali, passando pelas mesmas provações na mente dele sobre as circunstâncias materiais, igual Asaf começa a descrever em Salmo 73. Ele começa a ver que ele está saindo do templo, está acabando de ministrar na presença do Senhor, e ele vê que os ímpios têm tudo e ele não. Obed-edom estava ali, talvez naquele momento orando: Senhor, envia uma provisão. Senhor, muda a história da minha família, muda a história da minha casa. Senhor, eu preciso de uma resposta tua. Sabe o que era Obed-edom? Você. É você quando você ora no seu quarto: Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que tu mude o quadro da minha história, da minha vida. Eu preciso do teu agir, meu Senhor. Sabe o que eu costumo falar? A oração é quando você coloca a sua fé em ação. Eu não sei, você já imaginou se de repente, eu não estou falando que foi isso, eu não posso afirmar. Será que não foi nesse momento que Deus olha do céu e Ele começa a formular na sua mente um versículo que Ele daria a Jeremias séculos depois, aonde diz: clama a mim e te responder-te-ei e te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E no momento que Obed-edom está orando, alguém bate na porta dele e começa a gritar: Obed-edom, Obed-edom. E ele se levanta e abre a porta, e ele dá de cara com o rei. Sim, rei, que honra tê-lo na minha casa, na minha humilde casa. O que tu fazes aqui? Obed-edom, eu preciso de um favor. Eu preciso de que você guarde algo para mim, até a hora certa de eu poder buscar. Amém. E o que é? Está ali. E quando ele olha, ele vê a presença do Senhor. Sabe o que eu aprendo, irmão? É no momento que você está clamando, é no momento que parece que nada vai mudar, mas você continua criando sua expectativa em Deus, que Deus vai bater na tua porta, você vai abrir e a presença do Senhor vai entrar pela tua porta. Glória a Deus. Só podia estar na casa de um levita. Lembra? Somente levita poderia estar cuidando da arca. E sabe o que eu costumo dizer? Deus, Ele é um Deus de quebrar paradigmas. Jesus foi assim. Jesus gostava de quebrar paradigmas, quebrar o protocolo. Aquele homem nunca chegaria à arca. Ele nunca, no máximo ele carregaria a arca, mas ele nunca chegaria à arca no momento que Deus desce sobre ela para falar com o povo. Porque aquele homem tinha uma função no templo. Aquele homem era porteiro. Para você chegar à arca era muito difícil. Como eu falei da outra vez que estive aqui, aos 20 anos, o levita ele começava a trabalhar no templo. Se ele fosse filho de sacerdote, aos 30 ele começava a exercer o sacerdócio. Se ele fosse filho do sumo sacerdote,
Aos 40 ele viraria sumo sacerdote. Se ele não fosse filho do sumo sacerdote, só se o filho do sumo sacerdote fosse, no caso, uma filha, ou se ele não quisesse. E aí ele iria concorrer a ser o sumo sacerdote. Porém, aquele homem era porteiro. Ele nunca ia entrar nem no lugar santo, quanto mais no santo dos santos, e ficar face a face com Deus, a sós com Deus. Sendo assim, nunca ele veria Deus se manifestar na sua frente para ouvir as suas orações. Sim, Deus ouvia as orações dele no quarto dele, Deus ouvia as orações que ele levava para o sumo sacerdote levar a Deus, mas face a face, não. Sabe qual é a história de Obed-Edom? É a minha e a sua história. Quando muitas das vezes parece que nunca vamos ter a resposta de Deus, quando muitas das vezes parece que Deus nunca vai se manifestar ao nosso favor, porque muitas das vezes as pessoas olham e veem assim: quem é você? Você é o menor dos vasos. Sabe o que eu aprendo? Deus gosta de vaso pequeno, aquele que se diminui para que ele cresça. Era improvável, era impossível Obed-Edom começar a viver aquilo. Como muitas das vezes é improvável, até mesmo impossível aos olhos dos homens, você começar a viver a resposta de Deus, você começar a viver a resposta, você começar a viver as bênçãos, você começar a viver o que Deus tem para mim e para você. Sabe por quê? Muitas das vezes é impossível, mas Deus vai dar um jeito, Deus vai criar um plano, como foi na vida de Obed-Edom, e você vai ter a presença do Senhor na sua frente, para você viver tudo que Deus tem para você. Teve que tudo aquilo acontecer. Será que Deus não poderia ter enviado um profeta até Davi? Peraí, Davi, não carrega a arca assim não. Olha, vamos ler aqui, ó. Tem que ser assim, 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 por um levita, tá bom? 4 levitas, 2 na frente, um de cada lado, 2 atrás, um de cada lado. Ele poderia ter enviado um profeta. Mas havia um plano na vida de Obed-Edom. E para isso tudo, algumas coisas tinham que acontecer para que a arca fosse parar na casa de Obed-Edom. Para que a presença do Senhor fosse parar na casa de Obed-Edom. Lembra que eu falei para você se imaginar Obed-Edom? E o que seria a casa? Você, Obed-Edom, que me ouve hoje, a casa é a sua vida. Deus fez tudo aquilo para traçar um plano, para que a presença dele pudesse entrar na sua vida, para que ele pudesse te responder, para que você pudesse ter intimidade com ele. Você imagina um homem que no máximo carregaria a arca, e que quando chegasse no templo, ele ficaria na porta, apenas vendo que um outro homem teria o privilégio de falar face a face com Deus Todo-Poderoso. E talvez tudo que ele pensasse: Senhor, eu não quero honra, eu não quero glória, eu não quero fama, eu só queria a tua resposta. Glória a Deus, tu és maravilhoso. E você veio aqui hoje para pedir a resposta do Senhor. E eu começo a te dar o segredo para você ter a resposta de Deus. Primeiro passo é você abrir a sua vida para a presença do Senhor entrar nela. Muito me chamou a atenção um fato. Essa jovem de camisa verde, ela me adicionou no Facebook. Quantos anos
14 anos. Eu lhe vi aqui no outro culto, e Deus te usando, Deus te movimentando. Eu fiquei assim, essa menina deve ter uns 14, 15 anos. É lindo ver Deus trabalhando desde nova. Talvez, muitas das vezes as pessoas vão olhar para você e vão ver assim, qual é o seu nome? Ana Isabel. Ana Isabel, pô, mas a Ana Isabel errou aqui, a Ana Isabel errou ali, e depois quer entrar no mistério. Ei, quem movimentou ela foi Deus, você não tem nada a ver com isso. E sabe, Ana Isabel, muito me chamou a atenção que estava todo mundo sentado e você levantou para adorar o Senhor no meio dos louvores. É raro você ver um adolescente de 14 anos fazer isso sem estar todo mundo em pé. E sabe o que Deus me falou? Ela até pode errar, mas o coração dela está ali me adorando. Aleluia a Deus! Muitas das vezes, o que faz a diferença é o coração em busca de uma intimidade. E aqui eu entro no tema da mensagem: intimidade que gera bênçãos. A resposta de Deus é uma bênção. Deus falar com você é bênção. E Deus vai te instruir: olha, meu servo, vai por aqui, porque lá na frente eu tenho algo preparado para você. Olha o cuidado de Deus para com você. Mas quando vemos em Salmos 25:14, que Deus fala assim: a intimidade do Senhor Ele dá para aqueles que o temem, para aqueles que têm a sua aliança. Intimidade é algo precioso. Intimidade é algo que Deus dá a você, mas Deus não dá na sua mão. É como se Deus ligasse para você e falasse: olha, eu tenho um presente para você, mas você vai ter que vir aqui buscar. É algo que Deus não vai enviar até você. É algo que você vai ter que buscar. A intimidade, a proximidade, eu vou até levar por caso marido e mulher. Quando você namora, você tem uma certa intimidade. Quando você é noivo, você tem outra intimidade. Quando você casa e vai morar junto, a intimidade aumenta. Eu não estou falando só de sexo, não, irmão. Eu estou falando de intimidade, relacionamento. Você vai passando a viver com a pessoa. O olhar dela, você já sabe o que está dizendo. E não adianta dizer: não é nada. Você já sabe que a pessoa está triste, que a pessoa está empolgada, que a pessoa está alegre, por aí vai. O morar junto traz intimidade. Agora eu quero que você imagine Obed-Edom, o homem que ele nunca entraria no Santo dos Santos para ver Deus se manifestar sentado naquela arca. E agora ele veio entrar na casa dele, a arca do Senhor, e talvez botaram lá. Vai onde? Vai no meu quarto. Você imagina um homem que a intimidade com Deus dele era pouca, e agora é como se o Senhor estivesse morando no quarto dele. Você pode imaginar Deus morando no seu quarto. Você pode imaginar aquele homem parado de frente da arca, sozinho, depois que todo mundo foi embora, e ele olhando assim. E aquele homem se ajoelhando diante da arca e falando: Senhor, Tu tem uma aliança com o meu povo, Tu tem uma aliança também comigo, que sou levita. Eu não sou sumo sacerdote, mas Senhor, pela Tua graça,
manifesta a mim, meu Senhor, porque eu preciso da tua resposta. É no momento da tua oração. Por muitas das vezes você fala: Senhor, não mereço, porque às vezes eu perco. Senhor, não mereço, porque às vezes eu esmoreço. Senhor, não mereço, porque às vezes eu desanimo. Senhor, não mereço, porque eu sou falho. Senhor, mas tu tem uma aliança comigo, porque um dia tu verteu o teu sangue na cruz do Calvário por mim. Senhor, me dá a minha resposta. Muitas das vezes as pessoas dizem assim: os humilhados serão exaltados. Mentira, não tem base bíblica. O texto fala algo diferente, é parecido. Aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que se humilham diante do Senhor serão exaltados. Porque senão, aquela pessoa que cata lixo na rua, Deus tem que fazer ela milionária. Quer humilhação pior que essa? Catar lixo para comer. Mas o segredo não é se humilhar. O segredo é você se humilhar perante o Senhor. Eu imagino aquele homem nesse momento, parando de frente da arca: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas desce aqui, Senhor, fala comigo. Sabe o que começa a acontecer na vida daquele homem? Aquele homem que tinha sua casa ainda no reboco, que tinha uma telha que estava quebrada, quando chovia, chovia mais dentro do que fora. Aquele homem que não tinha dinheiro para alimentar direito a sua família. Aquele homem que não tinha terra. Aquele homem que não tinha uma provisão alimentícia, financeira. Deus começa a mudar a história dele. E diz a minha sua Bíblia que Deus começa a abençoar ele e toda a sua casa. Sabe qual foi o segredo na vida de Obed-Edom? O segredo foi que antes ele não tinha intimidade com Deus, mas agora ele tinha intimidade com Deus, porque Deus habitava na casa dele. A diferença na sua vida é quando você buscar intimidade com Ele e Ele habitar na tua vida. A diferença na vida do cristão é a intimidade. A intimidade gera bênção. Chega para um desconhecido e pede para ele te abençoar. Qual é a probabilidade dele fazer? Chega para alguém que tem intimidade, que gosta de você, e pede para ele te ajudar. Vai ver se a probabilidade não aumenta. Quando você cria intimidade com Deus, Ele vira para um homem e fala assim: meu amigo. Quando você cria intimidade com Deus, Ele vira e te chama de filho. Quando você cria intimidade com Deus, pode até não ser sacerdote, mas Ele dá como o pão da propiciação. Quando você cria intimidade com Deus, você fala e desce fogo do céu sobre o altar. Quando você cria intimidade com Deus, você ora e a chuva de bênção cai. As plantações voltam a dar fruto. Quando você cria intimidade com Deus, você vira para o morro: levanta eu, tipo. Quando você tem intimidade com Deus, aquilo que está seco na sua vida volta a florescer. Aquilo que está morto, Deus ressuscita. Quando você tem intimidade com Deus, Deus muda a sua história. Deus te dá a resposta e ainda te encaminha a bênção. O segredo é a intimidade. Tudo que Obed-Edom fazia era aproveitar que a presença do Senhor estava diante dele. E ele clamava. Sabe o que isso quer dizer? Você já sentiu Deus. Eu creio que você está sentindo Deus. A presença do Senhor está aqui. Então clame a Ele. Comece a clamar. Comece a adorar. Comece a reverenciar.
precisa dele, porque Deus vai te responder e ainda vai confirmar diante dos teus olhos. A minha sua Bíblia diz que Deus mudou toda a casa de Obed-Edom. Aleluia, glória a Deus. Assim como Deus mudou toda a casa de Obed-Edom, aquele homem era pobre, aquele homem não tinha o que comer, e Deus começa a abençoar ele, Deus começa a mudar a história dele. Eu imagino que a partir desse momento, Obed-Edom começa a receber doações melhores, ele começa a receber comidas melhores, ele começa a receber uma doação, aonde Deus dá a condição dele comprar um Danoninho para o seu filho, aonde dá a condição de Deus dele levar seu filho para o Maracanã, quando ele começa a pagar suas contas direito. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou falando da sua vida. Quando você cria intimidade com Deus, Deus muda a história da sua vida. Assim como Deus mudou a história da casa de Obed-Edom, Deus vai mudar a história de todas as áreas da sua vida. Eu imagino aquela mulher que reclamava no ouvido dele parando de reclamar. Eu imagino os filhos mais felizes, os filhos brincando com 2 carrinhos. Eu imagino a história, o ambiente, a harmonia daquela casa mudando. Eu imagino onde era reboco, agora já estava pintadinho. Eu imagino Deus mudando todas as áreas. Sabe o que isso quer dizer? Deus vai entrar na tua área financeira, Deus vai entrar na tua casa, Deus vai entrar no teu lar, Deus vai entrar na harmonia, Deus vai entrar no relacionamento, Deus vai entrar com unção, Deus vai entrar com resposta. Um dia, passa um pouco. Nossa, casa bonita. Mas não era o tal Obed-Edom que morava aí? Era ele mesmo. Deve ter vendido, né? Pô, a casa tá bonita, o cara era pobre, miserável. Algum rico comprou, ajeitou. E talvez enquanto eles estavam conversando, aparece alguém na porta. E lá sai Obed-Edom com a roupinha melhor. Aquele ali não é o Obed-Edom? Não, pô, é diferente. Não é ele sim. Obed-Edom, oi, paz do Senhor. E é o cara mesmo. Peraí. A família dele está bem, a casa está bem, ele está melhor arrumado, ele está mais feliz. O que houve? Olha, eu ouvi dizer que a arca do Senhor está dentro da casa dele. Sabe o que eles fizeram? Eles foram lá e chegaram ao rei. Lembra de Obed-Edom? Sim. Pobrezinho lá, levita, que deixei a arca, sim. Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Obed-Edom agora está melhor, a vida dele foi transformada, porque Deus mudou a história dele por amor, presença de Deus. Eu vou copiar a nossa irmã Priscila, que ela escreveu algo muito interessante sobre rastro de azeite. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Quando Deus mudar a tua história, porque você tem intimidade com Ele, o Espírito Santo vai habitar tão grandemente na sua vida, que você vai deixar um rastro do Espírito Santo, aonde todos verão a mudança no seu rosto, aonde todos verão a mudança na sua casa, aonde você refletirá a glória de Deus. Glória a Deus. O rei vai lá. Obed-Edom, chegou o momento, eu trouxe outros levitas aqui, você vai ajudar também.
Vamos levar a arca. A arca estava saindo da casa de Obed-Edom, mas não a presença do Senhor, porque ele já tinha conquistado a intimidade. Enquanto a arca saía para ser levada para o povo, para estar no meio do povo, Davi leva ali com felicidade. Eu imagino Obed-Edom com todo prazer, carregando aquela arca, carregando a presença do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Deus vai te dar resposta, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua história, e depois